Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Essa é uma aula sobre o serviço SQS, só que essa será uma aula prática. Como essa é uma aula ainda para o nível Practitioner, vamos fazer uma aula utilizando apenas o console da AWS. Não vamos ainda entrar em desenvolvimento e quais são as APIs e principais APIs deste serviço. Vou deixar apenas o site para que vocês possam, quem já tem um conhecimento mais avançado em desenvolvimento, já começar a utilizar via API. Para nosso nível Practitioner, acredito que vendo apenas no console o funcionamento deste serviço seja suficiente para entender o seu conceito e irmos para a prova. Então estou abrindo aqui o meu console da AWS e vou digitar aqui na pesquisa SQS, que é o serviço Simple Queue Service. Vamos acessar a nossa fila e aqui, como sempre, todos os serviços da AWS, se você não tem nada ainda criado nessa região, ele abre uma página inicial com algumas informações sobre o serviço. Então ele fala aqui uma breve descrição do serviço, tem um gráfico aqui, um desenho de como funciona, como já falamos na aula anterior, temos aqui produtores, né, um serviço que vai produzir mensagens para ser processadas, né? Então ele vai popular a nossa fila SQS e teremos um serviço ou um sistema que será o sistema consumidor dessa fila. Então teremos uma integração desacoplada. Então eu posso ter lendo dessa fila tanto um EC2 quanto lambdas. Quais são os benefícios aqui de utilizar o SQS? Ele fala sobre as duas filas existentes, que é a padrão e a FIFO. Né? A FIFO seria uma fila first in, first out, que eu consigo ter as mensagens lidas de forma ordenada. Não é o caso aqui para nosso nível de practitioner, né? Não precisamos entrar nesse detalhe, mas também saiba que podemos ter uma fila que ordena as mensagens. A parte de segurança, temos segurança tanto em trânsito, né, que seria usando HTTPS, quanto at rest, que seria quando o dado está parado na fila, está encriptado por KMS, a durabilidade do dado e algumas grupos e lotes, né, qual o tamanho que eu consigo mandar de mensagens, que seria de 256K. Aqui também tem alguns cases, né, de sucesso da AWS que utiliza o SQS. Temos aqui, por exemplo, o caso da NASA, que processa imagens e utiliza a fila. Então vamos criar nossa primeira fila, né? Temos aqui tanto a padrão, que seria standard, quanto a FIFO, que seria uma fila que ordena as mensagens, conseguimos processar com garantia de ordenação, mas vamos criar a padrão, que é para o nível Practitioner, é suficiente aqui para o nosso hands-on. Aqui você define o nome da sua fila, pode ser aí ao seu critério, eu vou colocar como fila teste, e aqui temos algumas configurações. Aqui a primeira é o tempo limite de visibilidade, né? Não entramos nesse detalhe, pois o Practitioner não exige, mas toda a mensagem que está sendo processada pelo seu sistema, ela fica invisível, porque você pode ter mais de um processador aí, mais de um consumidor consumindo essa fila. Então, para que ela não seja processada duas vezes, ao ler essa mensagem, ela fica invisível por um tempo. Temos aqui o atraso na entrega. Quando eu entrego uma mensagem na fila SQS, ela não fica visível por um tempo. Pode ter algum cenário que você precise desse item também, além do tempo que ela fica invisível enquanto está processando, também tem o tempo de entrega. O período que essa mensagem fica guardada na fila, né, que você vai demorar ou pode demorar para ler essa fila. Então ela pode ser aí de no mínimo um minuto, né, seria o mínimo que você pode deixar ela na fila depois que você posta, e pode ficar até 14 dias nessa fila. E também o tamanho mínimo e máximo, que vai de 1 KB a 256 KB, o tamanho da sua mensagem. Indo aqui para baixo temos mais algumas opções, no caso aqui a política de acesso.
Se você tem um conhecimento avançado aí de IAM, você pode definir no detalhe quem e quais serviços têm acesso à sua fila, ou podemos utilizar aqui, que é o caso da aula de hoje, a configuração básica, que é para quem está criando a fila consegue acessar. Consigo também dar acesso a outras contas AWS acessar a minha fila. Posso ter um caso aí que outras contas precisam se conectar na minha para postar mensagens, né? Um sistema de um outro produtor aí na AWS que vai postar na minha fila. E vamos manter aqui quem pode acessar a fila como somente o proprietário da fila, que seria o nosso usuário. Criptografia não vamos utilizar no momento, não tem escopo aqui para a prova, a gente precisa saber apenas que temos as opções de a mensagem ser encriptada at rest usando o HTTPS, e podemos usar o KMS também integrado, mas não vai cair nesse nível na prova. Aqui a gente tem filas de mensagens mortas, também não é um caso para o nível practitioner, mas as mensagens, se elas forem processadas inúmeras vezes, só que ela não conclui essa operação, podemos mandá-la para uma fila de mensagens mortas. Vou falar logo em seguida o que seria isso. Então aqui vou dar avançar para testarmos a nossa fila. Então aqui na parte de cima a gente tem um dash, que é para onde a gente pode criar as mensagens, enviar uma mensagem para a fila, e aqui é onde a gente vê as configurações básicas da nossa fila e podemos ler as mensagens que foram enviadas. Então eu vou clicar aqui em enviar mensagem e vou simular como se eu fosse um sistema enviando uma mensagem a ser processada. Então aqui eu posso digitar qualquer texto, poderia ser também um JSON com informações, né, mas pode ser um texto porque aqui é um caso de teste. Posso dar um delay aqui para essa mensagem ser entregue e estar visível na minha fila, mas não é o caso da gente utilizar nesse instante. E enviei, aqui ele está dizendo que enviamos a mensagem com sucesso. Então aqui no console a gente consegue mandar várias mensagens ou uma unitária, e logo aqui abaixo conseguimos consultar ou processar essas filas como se fosse uma aplicação consumidora. Então, como eu falei para vocês na aula teórica, a fila SQS não é o modo push, e sim o modo pull. Por isso que a gente tem o botão aqui de pesquisar mensagens, porque o nosso sistema, sendo em Lambda ou em um servidor EC2, ele vai puxar, ele vai fazer o pull dessas mensagens. Então por isso que ele tem o botão aqui, como está traduzido, ele está como pesquisar mensagens. Então ele está dando um pull em todas as mensagens que tem na nossa fila. No caso a gente só tem uma fila, uma mensagem na fila. Então ele está dando pull aqui nesta mensagem. Então a gente pode fazer quantas vezes a gente quiser esse pull. Então ele vai dizer aqui, inclusive, que o número de vezes que a gente recebeu essa mensagem ou ela foi processada é 1. Se eu der um pull novamente aqui, um pesquisar, você vai ver que o número de recebimentos foi 2. Que essa contagem é o que utilizamos para o envio de uma mensagem para uma fila de mensagens mortas, que seria uma fila de mensagens que não conseguiram ser processadas, foram lidas várias vezes, porém não processadas. Então aqui, abrindo os detalhes da nossa mensagem, conseguimos ver um ID. Toda mensagem ela é registrada com um ID. Eu tenho o número de vezes que ela foi recebida e processada, quantos bytes ela tem e todas as informações, assim como qual é a mensagem. Posso pesquisar ou dar um pull aqui novamente. Vamos ver que o contador aqui já passou para 3. Então podemos aqui interromper o pull e chamar quantas vezes quisermos, e podemos acompanhar que esse número aqui vai aumentando. Então, por exemplo, podemos configurar para que, se a mensagem for lida 5 vezes, porém não deletada, como eu disse na aula teórica, é responsabilidade da aplicação deletar as mensagens da fila. Então ela lê, processa, faz o processamento que ela deve ser feito. Então ela lê a mensagem, por exemplo, se é um
processamento de cartão vai efetuar o pagamento ou registro no cartão de crédito daquele pagamento, e a aplicação é responsável por deletar essa mensagem da fila. Então, se ela não for deletada pela aplicação, é porque houve um erro na aplicação. Então, a aplicação pode tentar processar novamente, né? Então, se tentar várias vezes, esse contador vai aumentar, e caso a sua aplicação processe várias vezes essa mensagem e ela não for deletada, né, porque houve um erro no processamento várias vezes, você pode configurar para que ele mande para uma fila de mensagens deletadas, mensagens que têm problemas, então que seria uma mensagem morta, que tem algum erro. Assim você consegue tratar essa mensagem posteriormente. Então aqui a gente vai criar algumas mensagens adicionais, cris teste 2, mais uma mensagem, aqui fica a seu critério, pode ser um JSON também para você testar via APIs futuramente, e você consegue dar um pesquisar. Se você pesquisar, você vai ver que agora tem 3 mensagens aqui disponíveis, que você fez o pull das 3 e você consegue consultar tanto o texto quanto o ID, e você conseguiria também fazer isso via APIs da AWS e simular aí um processamento normal de sistema. Aqui quando você abre a mensagem, você consegue ver o ID dela, qual os bytes, qual o tamanho que é essa mensagem, quando foi o primeiro recebimento, qual o número de vezes que essa mensagem foi processada, e essas são as principais informações. Então aqui selecionando uma ou todas as mensagens da fila, você também consegue excluir, que seria o comportamento normal. A sua aplicação lê as mensagens, processa, faz o processamento necessário, e em caso de sucesso, a própria aplicação é responsável por deletar essas mensagens corretas. Bom, dessa parte de envio de mensagens por uma aplicação produtora e o consumo através da nossa aplicação consumidora, que é o que vimos nesse dashboard, está ok. Vamos então voltar aqui para o nosso menu inicial da fila teste. Então aqui em cima temos o link, né? Podemos voltar para a página anterior, que não é essa aqui de envio e consumo de mensagens. Assim conseguimos ver algumas opções adicionais do serviço SQS. Então aqui temos um menu inicial. Aqui a primeira opção é do serviço SNS, que não vimos ainda, vamos ver na próxima aula, tanto a parte teórica como prática, então não vou falar neste momento como funciona essa integração SNS-SQS. Temos aqui trigger de Lambda, como falamos, a aplicação consumidora, né, que seria o nosso back-end de processamento de dados da fila SQS, pode ser uma Lambda. Então é nessa opção do menu que nós linkamos a nossa função Lambda, que vai processar a nossa fila SQS, e atribuímos, né, fazemos a atribuição da função Lambda à nossa fila SQS. Assim, a função Lambda consegue consumir as mensagens atribuídas a essa fila. Então aqui é onde a gente consegue fazer este link entre os dois. Então aqui temos mais algumas opções, além do trigger Lambda. Como vocês podem ver, tem o nome da fila ali em cima, e temos a URL do HTTPS, que é onde nós conseguimos definir e chamar através de APIs a nossa fila. Como falamos, é totalmente seguro, pois estamos usando HTTPS. Aqui na outra opção, onde a gente define a fila de mensagens mortas, basicamente eu tenho que criar uma fila exatamente igual a essa. Eu crio uma fila com um nome, uma fila padrão, e definimos a quantidade de vezes que uma mensagem pode ser processada e retornar à fila, e sem ser concluída. Podemos configurar 3 vezes, por exemplo. Na quarta, se acontecer, ela é enviada para fila morta. Aqui temos a parte de monitoramento, que é integrado com o CloudWatch. Então todas as vezes que chamamos, independente de API ou via console, vai aparecer aqui. Então todas as chamadas que fizemos, inclusive essas do console de criar, se você quiser até testar, criar mais mensagens, 10, 30, excluir,
fazer a leitura, todas essas chamadas de API, mesmo no console, vai aparecer aqui, você vai conseguir ver o gráfico dessas chamadas na linha do tempo, qual foi o horário que você chamou e qual a quantidade. Aqui na opção de políticas de acesso é como você define quem consegue chamar a sua fila, quem consegue acessar e consumir essas mensagens. E a parte de criptografia, como falamos lá na aula teórica, que a gente consegue definir uma chave de criptografia para que nossas mensagens estejam em repouso lá na AWS, na nossa fila, criptografada. Assim, se alguém chamar a API e ler as mensagens sem ter o acesso à nossa chave de criptografia, não vai conseguir acessar. Ou melhor, a pessoa ou o sistema pode até conseguir interceptar essa mensagem, pegar essa mensagem, porém ela estará segura, estará criptografada, deixando a sua fila mais segura. Se a pessoa não tiver essa chave de criptografia, por exemplo, do KMS, ela não conseguirá descriptografar os seus dados. Bom, pessoal, esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês do SQS do nível Practitioner, com um pouquinho de prática. Eu sei que é apenas no console, não utilizamos as APIs e desenvolvimento, mas para este nível da certificação acredito que seja o suficiente, pois as questões são mais em high level, mais em alto nível deste serviço, então não precisamos saber tão a fundo. Para os níveis Associate da certificação já será necessário aprofundarmos um pouquinho mais, vermos um pouco mais de opções avançadas desse serviço e ter um pouquinho de prática mais a fundo, utilizando APIs. Então, aguardem aí para novas aulas. No mais, não deixem de seguir o nosso canal e deixar a sua curtida e o comentário sobre o conteúdo de hoje. Obrigado!